Existe um tipo de estagnação que não acontece porque a pessoa parou de orar, nem porque perdeu a fé, nem porque se afastou de Deus. Ela acontece mesmo quando a pessoa continua crendo, continua buscando, continua tentando fazer tudo certo. O que mais machuca nesse tipo de estagnação não é a dor em si, é a repetição. É acordar e perceber que o dia começa igual. É lutar, lutar, lutar e terminar sempre no mesmo lugar. Com o tempo, isso vai criando uma suspeita silenciosa dentro da pessoa. Talvez o problema não esteja nas circunstâncias, talvez esteja em algo que ela faz todos os dias sem perceber. Talvez o que mantém o ciclo não seja falta de fé, mas um hábito invisível que treina o cérebro na direção errada. E é aqui que muita gente se confunde, porque a pessoa não se vê como alguém negativa, nem rebelde, nem incrédula. Ela ora, lê a Bíblia, pede ajuda a Deus. Mas, fora do momento da oração, existe uma outra coisa acontecendo em paralelo, quase automática, quase imperceptível. Existe uma repetição constante, um tipo de fala diária, um jeito de narrar a própria vida, um discurso interno que aos poucos vai moldando a forma como a pessoa pensa, reage e decide. E quanto mais tempo isso dura, mais natural parece. Até que a pessoa começa a chamar de meu jeito, minha cabeça, eu sou assim. Mas Jesus nunca tratou isso como personalidade. Ele tratou como caminho. Talvez você nunca tenha parado para observar isso com seriedade, mas Jesus observava. Ele observava como as pessoas falavam, como respondiam, como justificavam, como se definiam. E ele ensinava algo que passa despercebido pela maioria. Aquilo que você mantém na boca não é neutro. Aquilo que você repete se transforma em trilha. E trilhas, com o tempo, viram estrada. É por isso que tantas pessoas continuam presas, mesmo amando a Deus. Não porque Deus falhou, mas porque o treino diário delas aponta para o mesmo lugar de sempre. Antes de continuar, eu preciso te avisar de algo importante. No final deste vídeo, eu vou fazer uma oração. Não como ritual emocional, nem como clímax precoce, mas como um momento de reposicionamento consciente para selar esse ensino por dentro. Não agora, no final. Porque primeiro você precisa entender o que Jesus estava ensinando. Só depois faz sentido alinhar o coração. Agora presta atenção. Jesus não ensinou transformação como evento isolado. Ele ensinou transformação como processo governado por continuidade. E uma das áreas onde ele foi mais direto e mais ignorado foi quando falou da boca. Não como moralismo, não como falar bonito, mas como instrumento de governo. Em Provérbios está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Isso não é poesia exagerada, é descrição de mecanismo. Jesus sabia que aquilo que sai da boca, com o tempo, desce para o coração e passa a governar o caminho. Repara como Jesus ensina isso de forma prática. Ele diz: a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Muita gente lê isso apenas como diagnóstico espiritual, mas Jesus está revelando uma ordem. Primeiro, a pessoa enche o coração com algo repetido. Depois, isso começa a sair pela boca. E quando sai pela boca, volta para dentro pelos ouvidos. É um ciclo, um treino, uma retroalimentação. Hoje, a ciência chama isso de reforço neural, mas Jesus já ensinava isso há 2000 anos como caminho. O erro invisível da maioria das pessoas não é pensar errado uma vez, é repetir sem perceber. Repetir frases pequenas, aparentemente inofensivas. Isso nunca muda. Sempre foi assim. Eu não consigo. Não adianta. É só comigo. Essas frases não são apenas desabafos. Elas são comandos. E quanto mais a pessoa repete, mais o cérebro aprende aquela rota como padrão. Com o tempo, aquilo deixa de ser pensamento e vira reflexo. A pessoa reage antes mesmo de perceber.
decide antes mesmo de escolher, e depois chama isso de destino. Jesus confrontava exatamente esse lugar, quando ele diz: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Mateus 15:11. Ele não está apenas falando de pureza moral, ele está falando de direção. O que sai da boca revela o que está governando por dentro e, ao mesmo tempo, reforça esse governo. Por isso, ele nunca tratou palavras como detalhe. Para Jesus, palavra era semente, e semente repetida cria colheita. Agora, pensa com honestidade. Quantas vezes você ora pedindo mudança, mas passa o resto do dia narrando a própria vida como se nada fosse mudar? Quantas vezes você pede força a Deus, mas treina o medo com a própria boca em pequenas frases jogadas no cotidiano? Isso não faz de você hipócrita, faz de você humano. Mas também explica por que tanta gente ora certo e vive travado. Porque existe uma diferença entre pedir algo a Deus e treinar o cérebro para caminhar naquela direção. Jesus ensinou isso de forma muito clara quando falou a Josué: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Josué 1:8. Repara no detalhe. Deus não disse apenas pensa, nem apenas guarda no coração. Disse: não cesse de falar, porque falar cria repetição. Repetição cria caminho. Caminho cria direção, e direção cria resultado. A obediência aqui não é mística, é prática. O problema é que muita gente acredita que mudança vem de intensidade emocional. Um culto forte, uma oração chorada, um momento marcante. Mas Jesus nunca ensinou intensidade como método. Ele ensinou constância, ele ensinou continuidade, ele ensinou hábito. Por isso ele dizia: se permanecerdes na minha palavra. João 8:31. Não é ouvir uma vez, não é repetir ocasionalmente, é permanecer. Permanecer é treino, permanecer é disciplina, permanecer é deixar a palavra ocupar a boca até que ela governe o coração. E aqui está uma revelação dura, mas libertadora. O cérebro não distingue oração de murmuração quando se trata de treino. Ele aprende pelo que é repetido. Se você ora fé por 5 minutos, mas fala medo o resto do dia, o treino dominante não é a fé. Não porque Deus não ouve a oração, mas porque o hábito diário está ensinando outra coisa. Jesus sabia disso. Por isso, ele não apenas curava, ele ensinava caminhos. Ele não apenas libertava, ele mostrava como não voltar para o mesmo lugar. Talvez agora você esteja começando a perceber algo que nunca foi dito com clareza. Talvez o que mais esteja moldando sua vida não seja aquilo que você crê, mas aquilo que você repete. Talvez o hábito que mais reconfigura o cérebro não seja pensar melhor, mas falar de forma diferente de maneira consistente. Não uma vez, não quando está inspirado, mas todos os dias, porque é assim que o cérebro aprende. E Jesus sabia disso quando disse: o que eu vos digo, digo a todos, vigiai. Marcos 13:37. Vigiar não é apenas cuidar de atitudes externas, é observar o que sai da boca, porque ali começa o governo. Agora, não confunda isso com pensamento positivo ou afirmação vazia. Jesus nunca ensinou negar a realidade. Ele ensinou não se submeter a ela como palavra final. Ele ensinou a falar a verdade de Deus, mesmo quando a aparência grita o contrário. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. João 7:24. A aparência diz, acabou. A reta justiça diz, ainda não terminou. E aquilo que você escolhe repetir vai decidir quem governa você, a aparência ou a verdade. Nesta primeira parte, eu quero que você guarde apenas isso, sem tentar aplicar nada ainda. Existe um hábito diário, silencioso, quase automático, que está treinando o seu cérebro. E esse hábito está ligado à sua boca.
Não ao que você sente uma vez, mas ao que você repete sempre. Jesus não ensinou mudança por intensidade. Ele ensinou mudança por continuidade. E enquanto você não enxerga isso, você continua pedindo a Deus algo que Ele já te ensinou a construir. Na próxima parte, eu vou te mostrar como esse mecanismo se mantém, porque as pessoas até começam bem, mas voltam para o mesmo lugar, e porque a maioria desiste achando que não funciona, quando na verdade parou cedo. Demais, e eu vou fazer isso mostrando Jesus ensinando, não discursando, revelando um padrão que governa ciclos inteiros de vida. Se existe algo que Jesus jamais tratou como fixo, foi o comportamento humano. Ele nunca falou com as pessoas como se elas estivessem condenadas a repetir os mesmos ciclos para sempre. Pelo contrário, em quase todas as cenas dos evangelhos, Jesus parte do princípio de que o ser humano pode aprender outro caminho, pode desaprender, pode ser reorientado, pode ser treinado. A diferença é que Jesus nunca chamou isso de treinar o cérebro. Ele chamou de andar, seguir, permanecer, aprender, obedecer. Mas o mecanismo é o mesmo. Repetição gera transformação. O problema é que a maioria das pessoas acredita que o cérebro funciona como uma fotografia. Algo se forma na infância e pronto. Eu sou assim. Minha cabeça funciona desse jeito. Não consigo mudar. Só que Jesus nunca reforçou esse tipo de identidade fixa. Quando alguém se aproximava dele preso a um rótulo, pecador, doente, rejeitado, fracassado, Jesus não discutia o rótulo. Ele apresentava um novo caminho. E caminho só existe para quem anda, para quem repete passos, para quem aceita ser treinado. Repara como Jesus ensinava. Ele dizia: entrai pela porta estreita. Mateus 7,13. Porta estreita não é emoção. Porta estreita é prática. É repetição consciente. É escolher o mesmo tipo de passo várias vezes, mesmo quando seria mais fácil voltar para o caminho largo, automático, conhecido. O caminho largo é o hábito antigo. A porta estreita é o hábito novo. E hábitos não se formam com uma decisão isolada, mas com treino diário. Hoje, a ciência descreve isso dizendo que o cérebro é plástico, moldável, capaz de criar novas conexões ao longo da vida. Mas Jesus já ensinava isso quando dizia: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Presta atenção no detalhe. Não é quem ouve apenas. É quem pratica. Praticar é repetir. Repetir é ensinar o cérebro. E o cérebro aprende pelo que é feito e também pelo que é dito, de forma consistente. É por isso que tantas pessoas até entendem o ensino, mas não mudam. Elas confundem compreensão com transformação. Entender não reconfigura o cérebro. Repetir, sim. Jesus nunca disse: quem entende minhas palavras será livre. Ele disse: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. João 8:31. Permanecer é continuidade. Permanecer é treino. Permanecer é aceitar que mudança acontece por exposição prolongada à verdade, não por impacto momentâneo. Aqui está um ponto decisivo. O cérebro não aprende por exceção, aprende por padrão. Aquilo que você faz de vez em quando não forma caminho. Aquilo que você repete todos os dias, mesmo em pequenas doses, vira trilha mental. E trilhas mentais começam a governar reações, decisões e até emoções. É por isso que Jesus se importava tanto com o cotidiano, não só com grandes momentos espirituais. Ele ensinava no caminho, à mesa, no campo, andando, porque é no cotidiano que o treino acontece. Pensa em quantas vezes Jesus corrigiu alguém não com uma cura, mas com uma pergunta: que queres que eu te faça? João 5:6. Ele pergunta isso a um homem que estava enfermo havia 38 anos.
Não porque Jesus não soubesse a resposta, mas porque ele estava confrontando um padrão mental. Um cérebro treinado por décadas a viver naquela condição. Jesus estava ali, interrompendo um hábito antigo de pensamento antes mesmo de liberar a mudança externa. Porque se o padrão não muda, a pessoa volta para o mesmo lugar, mesmo depois de um milagre. Isso explica algo que quase ninguém fala com honestidade. Há pessoas que recebem respostas de Deus, mas não conseguem sustentá-las. Não porque Deus falhou, mas porque o cérebro delas continua treinado para o velho caminho. Jesus ensinava isso quando dizia: vai e não peques mais. João 8:11. Ele não estava apenas falando de moral, ele estava dizendo: não volte ao mesmo padrão, porque padrão repetido reconstrói o mesmo resultado. Agora, observa como isso se conecta com a boca, o eixo central deste ensino. O cérebro aprende por repetição sensorial. Aquilo que você ouve repetidamente ganha peso. Aquilo que você fala repetidamente ganha ainda mais. Quando Jesus diz: o que entra pela boca não contamina, mas o que sai da boca. Mateus 15:11. Ele está revelando que a boca não é apenas saída, ela é também entrada. O que você fala, você escuta. E o cérebro dá mais autoridade à própria voz do que a qualquer outra. Por isso, o hábito da fala diária é tão poderoso. Ele não apenas expressa o que você pensa, ele treina o que você vai pensar amanhã. É aqui que muita gente trava sem perceber. A pessoa até quer mudar, mas continua narrando a vida com o mesmo vocabulário de sempre. Continua descrevendo a si mesma com os mesmos rótulos. Continua reforçando com pequenas frases o mesmo cenário interno. Não é maldade, é hábito. E hábitos treinam o cérebro mesmo quando a pessoa não tem intenção de se sabotar. Jesus sabia disso. Por isso ele falava tanto sobre vigiar. Vigiai, Marcos 13:37, não é paranoia espiritual, é consciência. É observar o que você repete, porque aquilo que você repete te molda. Talvez agora você esteja percebendo por que tantas tentativas de mudança falham. Não é porque a pessoa não quer o suficiente, é porque ela subestima o poder do treino diário. Ela quer um resultado novo com um hábito antigo. Quer uma mente renovada, sem renovar o caminho por onde a mente anda todos os dias. Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu transformação para quem aprende com ele. E aprender, no sentido bíblico, é mais parecido com treinar do que com estudar. Por isso, Jesus usava imagens tão simples: semente, caminho, porta, jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mateus 11:29. Jugo é instrumento de treino. Jugo ensina o animal a andar em determinada direção. Jesus não escolheu essa palavra por acaso. Ele estava dizendo: existe um jeito de andar comigo que reeduca você por dentro. Não por força, mas por repetição guiada. Nesta parte, a revelação é essa. O cérebro não é seu inimigo, mas também não é neutro. Ele aprende com aquilo que você faz e diz todos os dias. Se você não assume esse treino conscientemente, ele será treinado pelo medo, pela repetição do passado, pelo ambiente, pelo ruído. Jesus não queria seguidores emocionados. Ele queria discípulos, pessoas dispostas a aprender outro caminho, outro ritmo, outra forma de responder à vida. Na próxima parte, eu vou te mostrar o ponto de virada específico que Jesus ensinou. Não uma ideia genérica, mas um ensinamento prático que desmonta esse ciclo antigo e instala um novo eixo de governo. E no final, como eu anunciei, nós vamos fazer a oração para selar essa decisão. Não como emoção, mas como alinhamento consciente. Existe um momento no ensino de Jesus em que ele deixa de apenas revelar o problema e passa a entregar o caminho. E esse momento quase sempre passa despercebido, porque não vem com espetáculo nem com milagre visível imediato.
Ele vem como instrução simples, quase desconcertante. Algo tão prático que muita gente ignora exatamente por parecer simples demais. Jesus ensina que a palavra não foi feita apenas para ser acreditada em silêncio, mas para ser pronunciada. Porque aquilo que é pronunciado não fica só na mente. Aquilo que é pronunciado atravessa o corpo inteiro. Jesus sabia que o corpo escuta. Ele sabia que o ser humano não é dividido em compartimentos isolados. Espírito, mente e corpo funcionam em integração. Quando ele diz, dizei a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Marcos 11, 23. Ele não está ensinando teatro espiritual. Ele está ensinando um princípio de governo. Repara no verbo, dizer. Não é apenas crer em silêncio. Não é apenas desejar. É dizer. Porque quando a palavra sai da boca, ela ativa algo que o pensamento sozinho não ativa. Hoje, a ciência confirma isso dizendo que, quando você fala em voz alta, múltiplos sistemas são ativados ao mesmo tempo. O pensamento formula, a boca executa, o ouvido escuta, o corpo registra. O cérebro recebe a mesma informação por vários canais ao mesmo tempo. Mas Jesus já ensinava isso de outra forma quando dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, 15. Não é apenas ouvir o outro, é ouvir a verdade sendo dita, inclusive quando ela sai da sua própria boca. Aqui está o ponto de virada que muda tudo. A palavra pronunciada treina o corpo a obedecer uma nova direção. Enquanto você pensa algo, isso permanece no campo da possibilidade. Quando você fala, isso entra no campo da instrução. O corpo começa a se alinhar. A postura muda, a respiração muda, a reação muda, a decisão muda. E com o tempo, a realidade começa a responder a esse novo padrão. Jesus ensinava isso de forma constante. Quando ele enfrenta o deserto, ele não pensa contra a tentação. Ele responde em voz, está escrito. Mateus 4:4. Ele não discute mentalmente, ele não silencia esperando o sentimento mudar. Ele fala, porque falar é afirmar governo. Falar é estabelecer limite. Falar é declarar qual palavra tem autoridade naquele ambiente, inclusive dentro do próprio corpo. E aqui está o erro invisível que prende tanta gente. A pessoa ora em silêncio pedindo mudança, mas passa o dia inteiro pronunciando o mesmo padrão antigo. Ela fala derrota, casualmente. Fala medo como se fosse prudência. Fala fracasso como se fosse realismo. Fala o passado como se fosse identidade. O corpo escuta tudo isso, o cérebro aprende e a realidade responde ao padrão mais repetido, não ao pedido mais intenso. Jesus nunca tratou palavras como detalhe. Ele disse, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37. Isso não é ameaça espiritual, é lei de funcionamento. A palavra cria trilha, a trilha cria direção, a direção cria colheita. Por isso, ele ensinava a alinhar boca e fé. Porque fé sem palavra se dissolve. Palavra sem continuidade não cria raiz. Quando Jesus diz, permanecei em mim e as minhas palavras permaneçam em vós, João 15:7, ele está falando de convivência diária. Permanecer não é evento, é hábito. É deixar a palavra ocupar a boca de forma consistente, até que ela passe a governar o diálogo interno. E quando o diálogo interno muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, a realidade começa a se reorganizar. Talvez agora você entenda algo que nunca tinha sido explicado assim. A mudança não começa quando a circunstância responde. A mudança começa quando o corpo aprende uma nova linguagem. Quando você começa a falar diferente, mesmo antes de sentir diferente. Não por fingimento, mas por obediência ao ensino de Jesus. Não temas, crê somente. Marcos 5:36. Isso não era apenas uma frase bonita.
Era uma instrução para ser dita, repetida, sustentada. É por isso que Jesus ensinava seus discípulos a orar em voz. Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6, 9. Não é uma oração mental, é uma oração falada, porque o corpo participa, a respiração participa, a postura participa, o cérebro aprende, e quando o corpo aprende, a fé deixa de ser abstrata e passa a ser praticada. Agora, deixa eu ser muito claro com você, sem misticismo. Pronunciar a palavra não é mágica, não é fórmula para controlar Deus. É disciplina para alinhar você, é treino, é governo interior que se expressa para fora. Quando você começa a pronunciar a verdade de Deus de forma consistente, o corpo para de reagir automaticamente ao medo. A mente começa a abrir novas rotas e a realidade, que responde às decisões, posturas e ações, começa a mudar como consequência. Jesus resumiu isso de forma simples. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mateus 12, 35. Tesouro não se forma em um dia, tesouro se acumula. Palavra pronunciada é depósito, repetição é investimento. Com o tempo, aquilo que você depositou começa a sair naturalmente, sem esforço, sem teatro, sem luta constante. É por isso que este ensino não é para um dia, é para um caminho. Se você quer aplicar isso, comece simples. Escolha uma palavra de Jesus, uma frase curta, algo que confronte diretamente o padrão que mais te prende e pronuncie em voz, todos os dias, mesmo quando não sente nada, mesmo quando parece lento. Porque treino não depende de emoção, depende de continuidade. Agora, como eu anunciei no início, eu quero selar isso com uma oração, não como ritual, mas como decisão consciente. Pai, em nome de Jesus, eu apresento esta pessoa diante de ti. Tu conheces os ciclos que ela tenta quebrar. Tu conheces as palavras que ela aprendeu a repetir sem perceber. Hoje, pela verdade que Jesus ensinou, nós escolhemos alinhar a boca, a mente e o corpo à tua palavra. Ensina-nos a falar o que edifica, a pronunciar o que governa, a repetir o que gera vida. Que o Espírito Santo traga consciência, disciplina e constância. Que o corpo aprenda uma nova direção. Que a mente seja renovada dia após dia. E que a realidade comece a responder a esse novo governo, não por força, mas por obediência. Em nome de Jesus. Amém. Se esse ensino fez sentido para você, faz algo simples agora. Escreva nos comentários: eu escolho falar vida. Isso não é para mim, é para marcar uma decisão. E se você quer continuar aprendendo com Jesus como mestre, ensinando princípios que transformam a vida real, siga o canal e caminhe conosco. Porque transformação não acontece em um momento isolado. Ela acontece quando o caminho muda.